Então, para uma timeline a haver, isto começou com a Ana Bigote, que trouxe este nome. E porque é que é uma timeline e não é uma cronologia? Foi a primeira questão. Que é um percurso pela linha do tempo, sendo que a cronologia pode ser algo mais baralhado no espaço. A haver, porque é uma coisa que nunca está terminada, é uma coisa que está sempre por vir e que nunca se conclui. E esta é a 5ª edição desta timeline. E depois o subtítulo, Genealogias da Dança enquanto prática artística em Portugal. Ou seja, as várias narrativas cruzadas que sugerem um historial ou uma possibilidade de leitura para os acontecimentos relacionados com a prática da dança em Portugal. Não dança enquanto algo genérico, enquanto prática social ou prática folclórica ou como ação física, mas como uma intenção, não é? Como uma intenção artística, como uma prática. É claro que isso não está enclausurado numa única lógica, não é? E que é impossível formar esse tipo de categorias e esse tipo de enquadramentos de forma tão específica, quando as práticas são elas mesmas bastante complexas e vão variando ao longo do tempo histórico. Talvez importa dizer que as genealogias denotam aqui linhas de relação que se estendem no tempo, que indicam quem trabalhou com quem estudou com quem, que estruturas deram lugar a outras, que instituições deram lugar a outras. E isso fez-nos desenhar um mapa que se distribui, neste caso aqui no foyer do auditório de Serralves, pelo espaço do piso 0 e do piso 1 do foyer, e que é uma espécie de diagrama cronológico em aberto que se desenha ao longo destas narrativas paralelas e justapostas que indicam eventos da história da dança nacional, bem como da história da pedagogia da dança em Portugal, bem como da história da dança no mundo, a história da dança internacional, história política nacional de Portugal e história política internacional. E esta possibilidade de justapor os diferentes eventos que acontecem ao longo do tempo, organizados assim, de acordo com estas categorias e de acordo com categorias que nunca são categorias estáveis e como que contentores delimitados por uma qualquer concepção específica, mas sim modos de problematizar as relações dessas próprias genealogias. Então, esta justaposição de diferentes linhas narrativas, de linhas cronológicas, permite uma leitura comparada dos desenvolvimentos históricos, que permite, por exemplo, em relação à dança enquanto prática artística em Portugal, perceber muito melhor os contextos socioeconómicos, culturais, que dão lugar à possibilidade da dança acontecer de um modo ou de outro modo, de que tipo de regimes estéticos é que falamos quando falamos de um determinado contexto cultural e social, que tipo de práticas e que tipo de corpos é que surgem e são possíveis de se apresentarem, como é que eles são recebidos dentro desses contextos sociais e económicos. Nós também, dentro deste diagrama cronológico, viemos a identificar uma série de narrativas que são modos possíveis de leitura da muita informação que viemos a coletar. Esta informação que apresentamos aqui nos foyers do teatro, do auditório de Serralves, é uma espécie de compilação por verbetes, por entradas textuais e também por entradas iconográficas, portanto, fotografias, imagens em movimento, destas diferentes histórias, destas diferentes narrativas, e nós também viemos
a delinear e a sugerir leituras possíveis através de narrativas que dizem respeito a questões de liberdade, a questões de género na dança, a questões de relação com os territórios das ex-colónias durante o século XX e agora, na relação com o que foi durante o século XX a periferia de Portugal em relação ao mundo, ou uma certa ideia de periferia e uma certa ideia de representação de Portugal no estrangeiro e na Europa, como veio a acontecer durante o Estado Novo e não só. E estas narrativas que nós propomos permitem leituras possíveis e abertas dos muitos conteúdos que nós apresentamos nesta exposição. Pronto. Sim, eu acho que para complementar, há algumas palavras que não fazem parte deste título para uma timeline a ver, mas que são igualmente importantes. Uma delas é o facto de ser uma cronologia comparada, não é? E isso permitir-nos olhar para a forma como diferentes tempos coexistem no mesmo espaço, não é? Ou como todos esses tempos se cruzam e permitem-nos abrir um pouco o horizonte através da localização, de observar no mesmo espaço esses diferentes tempos. Por outro, de percorrer esse tempo com o corpo. Outra palavra que é importante é o facto deste exercício ser um exercício coletivo, ou seja, não é um projeto que possa ser feito por uma pessoa. Sendo este projeto incompleto e para sempre a haver, é um projeto que se vai construindo aos poucos e através de várias mãos, é escrito através de várias mãos, através de convites, de contribuições voluntárias, de participação instantânea, quase, de muitas pequenas contribuições que vão juntando pequenos factos, pequenas memórias, e é uma coisa que junta não apenas uma leitura bibliográfica de livros, de recolha de recolha de fontes, mas muito também de recolha de história oral, não é? E é através deste exercício, ou seja, o facto de nós construirmos esta instalação que por vezes ativa um determinado tipo de memória que de outra forma não seria ativada. Então é como se a instalação também permitisse o redespertar para determinado tipo de memórias em relação com o tempo, que depois vão completar os marcos, não é? que vão completar os marcos através daquilo que não lá está. Então, há este caráter comparativo e coletivo que é bastante importante e que faz com que este trabalho não seja um trabalho de história, mas seja um trabalho de interpretação, um trabalho de construção também ela da comunidade. Por um lado, o que nós vamos ter na parede são documentos com diversas origens, não é? Por um lado há um estado da arte, ou seja, nós fomos procurar o que estava escrito nos livros e declinámos-los para papelinhos, chamam-se verbetes, aqueles papelinhos, e todos indexados a uma data. Também houve este esforço um bocado artificial de colocar um determinado evento indexado a uma data para que pudesse figurar na timeline. Interessava-nos uma questão de rigor, portanto, interessava-nos que os verbetes pudessem ter... Portanto, tem um rigor histórico, isso tem, efetivamente, tem uma forma colaborativa e bastante original, vá lá, de fazer história. Mas pronto, interessava-nos este rigor, portanto, que o que está na parede tivesse uma fonte com a qual se pudesse dialogar, não é? Que se pudesse perceber, isto vem do jornal, isto vem de um livro, ou isto foi de determinada pessoa que nós consideramos um especialista na matéria que escreveu e assinou. Portanto, a partir do momento em que convidamos uma pessoa a escrever um texto sobre uma coisa, produzimos um documento que tem uma data, que é assinado e que pode futuramente ser citado. E pode ser cotejado, ou seja, pode-se ver se é verdade, se não é verdade, pode-se ir aos arquivos, pode-se tentar perceber. Portanto, há um rigor histórico, efetivamente, na coisa. Por outro lado, há esta questão da justaposição das relações que tem a ver com
queremos fugir da coisa simplista de fazer uma história de Portugal é atrasado. Não temos... Portugal é muito atrasado e então nunca tivemos cá o que havia em Paris ou o que havia num centro qualquer. Ou seja, porque esta questão do atraso em relação a um centro, muitas vezes distorce. Ou seja, faz-nos estar à procura de uma coisa que seria suposta estar cá, então não vemos, por exemplo, que o teatro de revista tinha uma economia própria, tinha um funcionamento próprio, que vai marcar o fazer da dança e os próprios regimes de produção e modos de produção que vão dar origem ao que, por exemplo, o Francis vai vir do teatro de revista. E se não olharmos para o teatro de revista enquanto uma coisa digna de estudo, se estivéssemos sempre a queixar-nos que não há não sei o quê, vamos distorcer a história. Ou seja, queríamos mesmo fugir a uma narrativa do atraso e esta questão comparada permite, de alguma maneira, pelo menos perceber que há certas coisas não são tão relevantes assim e consegue ajudar a fugir disto. Nesta exposição, pela primeira vez, temos algum material de arquivo pedido, por exemplo, temos os vídeos e temos mais imagens do que tínhamos nas edições anteriores, mas inicialmente para uma exposição dava-se uma coisa curiosa nesta nossa exposição, que é estamos a expor informação facsimilada, não é? Estamos a expor fotocópias. Porque o que estamos a expor estamos a fazer um conjunto de relações comparadas para que elas sejam passíveis de ser analisadas, para que se possa pensar sobre elas. Então, pegando um pouco naquilo que a Ana referia, não é? Sobre a ideia de liberdade e quem são os sujeitos dessa liberdade e que liberdade falamos, e depois, por outro lado, esta questão de género, onde está implícita uma certa ideia de liberdade para os sujeitos que dançam e que estão marcados pelo seu género. É interessante esta expressão que o Daniel Tércio utiliza, que se chama cisnes em agonia e que nós utilizamos para esta narrativa. O cisne é esta figura da dança clássica, não é? E, geralmente há a representação do cisne que morre, não é? A morte do cisne é uma das peças mais conhecidas do fim do bailado romântico e que vai ser dançada 1000 vezes pela Anna Pavlova, e é uma dança interessante porque ela mistura, por um lado, uma partitura improvisada, mas que é repetida tantas vezes, que tem sempre a mesma música, que ela se torna uma coisa, um património, quase uma ideia de repertório. E ela marca bastante, ou metaforicamente, este início de século, não é? A presença de mulheres, de corpos femininos no palco a solo, para serem vistas para a alta sociedade, sobretudo, é massiva. E é isso que vamos ver no início da exposição, quando abrimos aqui no século XX, em 1900, em que há as duas grandes presença da dança nos palcos portugueses e nomeadamente em Lisboa, também porque o foco de documentação ou de arquivos está bastante centralizado, não é? Além de ser a capital, também é onde há uma maior produção discursiva, mas que tem estes dois polos de presença. Por um lado, os balés de ópera, representações de dança que são feitas nos intermédios das óperas, que passam no São Carlos, nos Coliseus, e por outro lado, as danças chamadas danças exóticas ou danças modernas, que traziam muitas figuras solo femininas. E aqui temos uma série delas que passam pelos palcos portugueses, como a Loi Fuller, a Pastora Império, que era uma bailarina espanhola, a La Argentina, que era a grande bailarina flamenco do início do século XX, a Cléo de Merode, pessoas que na altura tinham uma presença icónica, não é? A Cléo de Merode, por exemplo, fez publicidade para as conservas de Matosinhos,
que hoje em dia são figuras completamente desconhecidas da história, porque não assumiram um posicionamento vincado, um posicionamento artístico vincado, mas que eram figuras extremamente populares. Por exemplo, a Rita Saketo, a Stasia Napierkowska, e que tinham sempre registros em revistas especializadas. Na altura, a Ilustração Portuguesa era um jornal fundamental para a expressividade da dança na sociedade. Por exemplo, aqui temos uma caricatura do Bordal Pinheiro, após a atuação da Loy Fuller no Teatro Dona Amélia, em Lisboa, que foi feita lado a lado com a apresentação de uma peça de uma artista japonesa. Então, estas relações entre coisas desconhecidas e coisas exóticas, como algo que chama a atenção para o público, são muito presentes no início do século, que é o chamado século do cinema, século do cinema e século da dança, então, o século do movimento. E no caso temos esta frase do Eduardo Noronha, que foi escrita em 1921, diz: a dança é hoje uma necessidade, um anseio, uma predileção excepcional, uma quasi-mania. Isto está bastante presente em vários dos discursos deste início do século. Não é? Por um lado, os cabarés dançantes, onde havia um grande frenetismo de dança social, onde aparecem os foxtrots, onde aparecem todos os casinos para as danças, aqui fala-se a dança da moda, o old fool foxtrot, onde aparecem pequenos tratados a ensinar danças de salão que podem ser comprados e podem ser aprendidos em casa, mas também o momento do jazz band, não é? O momento do grande frenetismo da música e a relação dessa música com o corpo que dança. Também há uma frase do António Ferro, na altura, em que ele diz que o jazz band é uma dança bolchevique porque faz dançar todas as partes do corpo sem hierarquia. E esta ideia de que o corpo explode e de que todas as partes do corpo são livres. E isso também está presente nas formas de representação da dança, como temos presente neste filme do Jorge Brume do Canto, que foi feito em 1921, e que é um filme com as alunas da chamada Madame Briton. A Carmen de Brito era uma professora espanhola que estava sediada em Lisboa e que dava aulas de ginástica rítmica e dança para o desenvolvimento das raparigas, como educação social, ou seja, não para que se tornem bailarinas, mas para se tornarem mulheres da alta sociedade.